Você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast, fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro e este é o podcast Momento Imobiliário aqui no estúdio da IS Rádio Podcast. A cada 15 dias nós trazemos assuntos dentro desse universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. Ao menos uma vez na vida, uma pessoa vai ter que lidar com a compra, com a venda ou com a herança de um imóvel. Então é de suma importância que você assista aos assuntos que nós trazemos aqui em pauta. Hoje é muito válido, tem riquezas, tem tesouro precioso que vai ser compartilhado com você. Vamos falar sobre inventário, herança e imóveis irregulares. Se você se enquadra numa dessa situação, eu convido você, compartilhe o link, manda lá no grupo da família, manda para o irmão, para a irmã, pessoas que estão passando por essa dor, como fazer para regularizar um imóvel que está em processo de inventário. Um imóvel em inventário, eu posso vender? Pode ser comercializado? Não? Ok, qual é o primeiro passo? Enfim, hoje teremos grandes consultorias profissionais e grandes dicas que vai fazer toda a diferença. E, como sempre, eu trago aqui na nossa bancada pessoas que são verdadeiras autoridades no assunto. E hoje, como não pode ser diferente, eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa extremamente especializada na regularização de imóveis, meu amigo de infância, doutor Eliseu Daniel. Doutor Eliseu, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra tê-lo aqui comigo e creio que você será de grande valia. A participação sua é de grande valia para nós e para todos os ouvintes aqui da IS Rádio. Prazer é meu, Maurício. Meus cumprimentos a você, a todos aqueles que de alguma forma nos acompanham ou virão a assistir, né, o podcast. É um prazer estar aqui, falar de um tema que eu gosto demais, né? Eu costumo dizer que quando eu me formei, a vida me direcionou para o direito imobiliário. Por incrível que pareça, na época, o exame da OAB, né, da Ordem dos Advogados, era composto de duas fases. A primeira fase ela era escrita e a segunda fase oral. Na primeira fase escrita, era perguntas e uma peça processual. Sim. E o problema que me foi apresentado era referente a um imóvel. Olha! E uma pessoa alugava este imóvel e o proprietário vendeu o imóvel sem antes oferecer para o inquilino. Lembrando, né, o inquilino tem preferência na compra. Sim. Aí não foi observado isso e o problema era como advogado do inquilino, do locatário, exerça o direito de preferência. Na época, para mim, foi um problemão e eu fui bem, acertei. Quando eu saí da prova, eu liguei para um colega advogado que estava estudando nos cursinhos lá em São Paulo para o exame de juiz, né? Uhum. E daí, quando eu contei o problema, ele falou, você fez isso? Eu falei, Ele falou, então você pode ficar tranquilo que você já acertou. Olha e foi só. mesmo. Na Olha época só. já foi uma ação, a gente poderia ter feito uma ação anulatória da venda, mas eu fui mais, eu fiz uma adjudicação compulsória. Provei que o inquilino tinha o direito de preferência. O imóvel foi vendido por um determinado valor, então eu fiz o depósito judicial do valor e pedi para o juiz declarar que o direito do cliente tinha sido preterido e que o juiz determinasse que
o dinheiro fosse para o vendedor e o imóvel ficasse com o próprio inquilino, porque ele tinha preferência na compra. E fui aprovado. Nossa, foi muito legal. Você vê, nós estamos falando, isso foi em 1995, né? E hoje, até hoje eu atuo no mesmo ramo, na mesma área, é uma alegria. Eu sempre, quando trago um convidado aqui, eu peço para que ele conte um pouco a história. Você começou no mercado imobiliário, então, por essa prova da OAB. Sim. E aí você resolveu se especializar. Foi picado por essa mosca aqui que fala do mercado imobiliário, dessa imensidão que é o mercado. Sim, e também o meu pai, né, falecido, meu pai gostava muito de... Meu pai era construtor, né, pedreiro, construtor. Depois ele não podia mais trabalhar, ele começou a trabalhar como corretor, né? Informalmente, ele não chegou a ter inscrição no Cresce, mas ele fazia muitos negócios. Então, ele construía casa, vendia. Então, eu sempre gostei desta área, né? Mas na advocacia foi também, né? Eu não posso deixar de citar uma influência do Dr. Reinaldo Cossenza, um advogado muito conhecido aqui em Limeira, falecido há algum tempo. E o Dr. Reinaldo, ele atuava também nesta área. Ele atuou na regularização de imóveis aqui em Limeira, de alguns bairros, entre eles o Jardim Caieira, que teve um problema de bloqueio de lotes, porque lá tinham alguns lotes que pertenciam à Endel, e os lotes foram dados em garantia, e as pessoas compraram os lotes e tinha penhora. Aí o Dr. Reinaldo entrou com as ações para cancelar essas penhoras. Alguns outros bairros, né? E também, né, eu aprendi o conceito da ação de adjudicação compulsória, as ações anulatórias, com o Dr. Reinaldo. Então, eu fiz 3 anos de estágio com ele. Quando eu me formei, eu já estava um advogado assim pronto para o mercado, né? E fui trabalhar depois já num outro escritório muito conhecido na cidade, mas foi isso. Depois eu me estabeleci a partir do ano de 2000 no meu próprio escritório e sempre, né? Daí inventários e regularização de imóveis é uma ênfase maior que eu tenho dado todos esses anos. E você, aí a função do advogado de defender aquela pessoa que não tem tanto conhecimento do assunto e envolve um bem que de repente é o único bem daquela família. A função do advogado ali como defensor do direito dele é fundamental, não é, doutor? Sem dúvida. Para nós, né, advogados, é uma responsabilidade muito grande, porque a moradia, né, principalmente eu lido em grande parte dos clientes, são pessoas que só têm um imóvel. Verdade. É um imóvel familiar. Este imóvel foi adquirido com muito custo, com muita dificuldade, com muita luta. Sim. São pessoas que compraram os lotes, pagaram as mensalidades com dificuldade, construíram, às vezes, um ou 2 cômodos para morar lá e sair do aluguel, depois ampliar essa casa. Então, para nós, é uma missão isso daí, né? Uma missão. É uma missão. Eu me sinto ordenado, né? Vocacionado, um chamado para ajudar essas pessoas, para que esse imóvel não seja blindado, né? Para que ninguém venha a tomar esse imóvel dessa pessoa, que este imóvel seja transmitido aos herdeiros. Hoje é muito comum, as pessoas estão se preocupando um pouco mais em fazer um planejamento sucessório. Tem este imóvel, eu quero que esse imóvel já fique com os meus filhos, eu vou doar para os filhos, ficar com a reserva de usufruto. Então, as pessoas me procuram, então a gente identifica geralmente a necessidade da pessoa. Primeira coisa, a gente sabe, o imóvel, para ele ser da pessoa, tem que estar registrado no cartório de imóveis. E as pessoas têm, principalmente as pessoas mais antigas, né, têm aquela concepção de que o papel na mão dele é a prova da propriedade. E nós sabemos que não. A prova da propriedade é a escritura registrada no cartório. A famosa frase, só é dono quem registra. Quem registra. Para as pessoas entenderem, eu explico assim, não é exatamente igual à circunstância, mas ela serve como exemplo. Carro. Quem que é o dono do carro? Aquele que o documento lá no Detran está no nome. Verdade. Né? Isso legalmente falando. Imóvel é a mesma coisa. Quem é dono do imóvel? Aquele que a escritura está registrada lá no cartório de imóveis. E é comum, muito mais do que nós pensamos,
aqui em Limeira isso é recorrente. As pessoas, principalmente nos loteamentos mais periféricos, as pessoas compraram esses lotes, fizeram um contrato de compra e venda, quitaram os lotes, mas não fizeram escritura. Então, você vai pesquisar, né? Normal isso, eu atendo semanalmente pessoas do Jardim São Paulo, Jardim Ouro Verde, você veja, loteamentos antigos. Já tradicionais. Já encerraram. Já são tradicionais na cidade. Já são tradicionais. E ainda você pede a matrícula do imóvel no cartório, proprietário, a loteadora. A loteadora ainda. Não é quem comprou. Então, o direito imobiliário é importante para isso, assegurar aos proprietários que este imóvel fique regularizado. Por quê? Numa necessidade da pessoa vender. Não, quero vender, quero mudar de bairro, quero mudar de cidade. Só com o contrato, ela pode vender, mas o imóvel perde valor de mercado. Sim. Né? Nós sabemos que para vender hoje, as pessoas exigem a escritura pública com registro. E principalmente a venda realizada através de financiamento bancário. É necessário não apenas o lote estar no nome do vendedor, e também constar lá na matrícula a averbação da construção. Ou seja, tem que ter anotado lá que a pessoa construiu uma casa com tantos cômodos, com tantos metros quadrados, e daí sim poder vender. Verdade. Então, infelizmente, as pessoas procuram um advogado quando elas se deparam com um problema. Quero vender. Preciso vender, mas não está sendo aceito. Preciso vender, o comprador só consegue comprar financiado. Verdade. E só tem um contrato. Verdade. Daí há um tempo, né? Sim. Porque você primeiro identifica quem é loteador. Ah, loteador é tal. E tem atividade ainda? Não, já encerrou as atividades. Daí temos um problema. Tem alguém para assinar a escritura? Não, não tem mais ninguém. O dono já morreu, deixou com os herdeiros. Aí, quando o caminho é só judicial, você não consegue resolver isso rapidamente. Então, tem uma demanda, tem um tempo e tem um custo, né? Mas, a cada dia, né, nós vemos o direito aprimorando. Antigamente, eu demorava 3 anos para resolver um imóvel. Hoje são meses, né? Em alguns casos, até a gente identifica, encontra representantes da loteadora e fazemos a escritura normal no cartório. Quando isso acontece, é uma maravilha. Você resolve em semanas, né, em dias. Mas o que eu tenho buscado ultimamente é prevenir as pessoas, alertar as pessoas. Educar as pessoas. Quem tem imóvel, né? Se você tem um imóvel na família, por exemplo, né? Você não é dono, é o seu pai que é dono. Mas identifica, pesquisa, procure saber se o imóvel está registrado, se está regularizado, está no nome do seu pai, da sua mãe. Por quê? Não é questão de antecipar a herança. Não, pelo contrário. É uma preocupação de deixar as coisas prontas para quando precisar fazer inventário, ou doar, ou vender, ou partilhar, seja o que for, você não venha a ser pego de surpresa. Verdade. E acaba até perdendo, como o senhor mesmo comentou, perde valor o imóvel e perde até a oportunidade de uma negociação, que de repente aquela negociação é um alívio para aquela família. Sim. Vai ser um alívio. E o fato do imóvel não estar regularizado, perde-se a oportunidade de trazer um certo descanso para os herdeiros. É verdade. Você perde oportunidades, perde bons negócios. Sim. E às vezes perde muito dinheiro, né? Verdade. O imóvel, nós vamos chegar nisso. O imóvel irregular, ele acaba sendo depreciado no mercado. Sem dúvida. Mas assim, quem está nos acompanhando, isso é só a introdução do podcast. Já avisei ao doutor que nós não vamos conseguir completar a pauta, mas ali já vai estar convocado para as próximas vezes. Doutor, de uma forma bem básica, o que é um inventário de um imóvel? O que é um inventário? Tá. Toda pessoa física, sim, né, ela tem a sua existência vinculada à própria vida, né? Então, quando um bebezinho nasce, antes mesmo dele nascer, a legislação já garante a ele, chama o direito de nascituro, né? O direito dessa pessoa, a herança, por exemplo. Então é comum, nós temos a mamãe grávida e por uma fatalidade o pai da criança que está sendo gerada, né? Ele morre. Essa criancinha lá no útero já tem o direito de nascituro de
receber a herança, quando ela nascer com vida, ela vai crescer e a ela é assegurado por lei o direito de herança do pai falecido, antes mesmo dela nascer. Antes dela nascer. Exatamente. Então, enquanto a pessoa jurídica ela é criada por vontade das pessoas físicas, né? Você vai, registra ela na JuSesp ou uma associação, que é uma entidade jurídica também, né? Ela nasce por vontade das pessoas físicas. As próprias pessoas físicas não, elas a existência delas é vinculada à vontade, né, da própria natureza divina, né, que é o nascimento e a morte. E essa pessoa física, enquanto ela estiver, né, aqui neste plano, neste mundo, né, nossa legislação civil estabelece que os direitos dela, né, são redigidos especialmente pelo Código Civil e todas as leis, e os bens a ela pertencentes, quando ela vier a faltar, a legislação dá um destino a esses bens, que é através do inventário. Então, por isso que, às vezes, o paralelo, o inventário de uma empresa. Vamos fazer inventário na loja. O que é inventário? Você vai fazer um levantamento de tudo que tem dentro de uma loja para você saber qual que é o seu estoque, qual que é o débito, qual que é o dinheiro que você tem para receber, vender e tal. O inventário de uma pessoa física nada mais é do que isso. A pessoa faleceu, você vai ter que identificar o que ela deixou. Bens, dívidas, herdeiros, dívida cônjuge, está incluso no inventário. É tudo. Tudo. Né? Tudo. O inventário, a concepção é integral. Integral. Né? Então, quando você abre o inventário de alguém, né? Quando alguém falece, de imediato já tem a abertura do inventário de fato, que a gente fala. Por quê? A pessoa já faleceu, ela por si não vai poder fazer mais nada. Sim. Serão os herdeiros, será o responsável, quem estiver na administração dos bens que vai fazer algo, né? Então, o inventário nada mais é do que isso. É simples na concepção, mas a complexidade dele está a partir daí. Por quê? Você sempre vai encontrar dificuldade para levantar o que é o patrimônio deixado, quem são os herdeiros, o cônjuge, né, se a pessoa era casada ou não, e a partir daí fazer o procedimento desse inventário. A rigor, é feito judicialmente, principalmente quando tem menores de idade, ou se a pessoa deixou um testamento que é mais complexo, ou pode ser feito em cartório, né, de notas, que é o processo mais simples e mais rápido, que é quando a pessoa tem já poucos bens, né, facilmente identificados, não deixou quase dívidas, então você faz extrajudicialmente em cartório. Agora, se tiver filho menor de idade, se o patrimônio é muito amplo, aí há necessidade de ser feito judicial, e ele tem um começo, um meio e um fim. Qual que é o começo? Você abre, apresenta a relação, o meio já, né, apresenta a relação de bens, de herdeiros, dívidas, e daí, identificado isso, você faz um esboço da partilha, quem vai ficar com qual coisa. A grosso modo, é partes iguais se a pessoa não deixou um testamento. Entendi. Né? Vai ser partilhado de forma igualitária entre os herdeiros, paga-se os impostos da sucessão, porque tem imposto, né? As pessoas pagam imposto de renda? Não, você paga ITCMD, que é 4% sobre o valor do bem que você recebe. E daí, o juiz homologa isso, a partilha, e é expedido um documento chamado formal de partilha. Okay. Quando é veículos, geralmente a gente pega um alvará e já transfere, vende, divide o dinheiro. Mas quando é imóvel, é uma exigência da lei. É o princípio da continuidade registrária. Então, se o imóvel está registrado no nome do João e da Dona Maria, o João morre, a metade da Dona Maria, a gente reserva, chama meação. Os 50% do seu João vai ser dividido entre os filhos. Ele deixou 5 filhos.
10% do imóvel vai ser transferido para cada filho. Ok. Aí, esse formal de partilha tem que ser encaminhado para o cartório, daí o cartório vai registrar que os 50% do seu João é agora dos filhos, tal, 5 listados. Isso, registrado no nome deles, aí eles podem vender e transferir esse imóvel para outro. Aí respeita-se essa continuidade registrada. Tem que ser indicado os herdeiros da matrícula antes de ser feita a venda para um terceiro. Exatamente. 2 coisas que eu quero que o senhor possa responder. Quanto tempo depois do falecimento é necessário? Tem algum prazo legal para ser aberto o inventário depois do falecimento? E quem paga pelo inventário? Olha, o prazo é muito importante. As pessoas têm uma certa resistência em abrir inventário. Primeiro, porque não gosta de falar do assunto, principalmente se tem viúvo ou viúva. Ah, não, minha mãe está viva, meu pai morreu, não quero mexer com isso, minha mãe vai achar que eu quero pegar a parte minha, tirar ela da casa. Pode acabar até havendo um racha na família sem necessidade. Exatamente, as pessoas precisam se conscientizar. Inventário não é opção, inventário é necessidade. É obrigação. Verdade. Se a pessoa faleceu e tem bens, você não vende, você não transmite, você não faz nada com esse bem sem o inventário. Em alguns casos, dinheiro em banco, a conta automaticamente é bloqueada. Você não saca, não faz nada sem autorização judicial ou sem já um inventário concluído feito em cartório. Veículo no nome do falecido, você não transfere, não vende, e o que é pior, depois de algum tempo, talvez um ano e meio, 2, o próprio Detran bloqueia o licenciamento para forçar os herdeiros a transferir o imóvel, ou o veículo. E o imóvel da mesma forma. E o prazo, voltando no prazo, 60 dias. 60 dias 60 após dias, o falecimento? Após o falecimento. Mas então eu vou encontrar muitas pessoas que já ultrapassaram esse prazo aí. Sim. Com muita folga ainda, doutor. Mas o que eu não abri o inventário? Qual que é a consequência? Verdade, por que não? Aí você vai pagar uma multa de 20% sobre o imposto devido. E esse imposto, qual é o problema dele? Ele conta multa e juros, e ele não para de subir. Então, o ITCMD? Ele não para de subir? Ele não para de subir no seguinte sentido, ele vai contando juros e a multa é uma só, mas os juros e a correção é mensal. Mensal? Mensal. Uau. Eu tive um caso recente de um imóvel de aproximadamente 140 mil reais, que os herdeiros, só 50%, que seria 70 mil. Os herdeiros, a pessoa faleceu em 2015, os herdeiros não abriram o inventário lá em 2015, abriu só agora. Para você ter uma ideia, o imposto que era mil e poucos, menos de R$1.000, hoje eles pagaram agora neste mês, cada um, quase R$3.800. De 1.000 para quase 4 nós estamos falando para cada pessoa. Nós estamos falando de 10 anos, aumentou 4 vezes o valor do imposto. Não é pouco. Não, né? Não é pouco. Então, o que é recomendável? Abrir o inventário sempre dentro dos 60 dias. Se não abrir com um advogado no fórum, ao menos procurar o cartório de notas. Aqui em Limeira nós temos 2 cartórios. O Breno, que é aqui perto do Gran São João, e o Candioto na rua 7 de setembro, perto do Açaí. Sim. O simples fato de você entregar os documentos lá e eles te darem um recibo para você que deu início ao processo de inventário lá no cartório, já inibe a multa. O protocolo já serve como inibidor da multa. Ou o advogado dar entrada, Entendi. A gente fala distribuir a ação no fórum. Também já inibe os 20%. Aí começa-se um prazo. O que a lei fala? Você tem 6 meses da data da morte, conta-se 6 meses, 180 dias, para você recolher o imposto devido.
sem multa e sem juros. Veja, abrindo dentro dos 60 dias. O importante é abrir dentro dos 60. Aí, aí eu estou dentro das regras do jogo. Até 6 meses você não vai pagar multa e nem juros. Vai pagar os 4% puro. Okay. A gente diz, né? Uhum. E daí tem uma outra... uma série de avaliações que tem que ser feita. Nós temos faixa de isenção, até 2.500 UFESPs, a herança, o que dá hoje, a UFESP está R$ 38,00 aproximadamente, nós estamos falando aí de R$ 88.000, se for um único imóvel transmitido, tem isenção sobre o imóvel. Veículo não. Veículo sempre vai ser pago 4% sobre o valor da tabela FIP do veículo. Ok. E fundo de garantia, depósitos previdenciários são isentos, mas aplicação financeiras não. Todas elas. Poupança, tem lá R$ 100.000, 4%. R$ 4.000 é imposto, é devido. E isso o advogado vai calcular e apresentar isso quando ele for contratado, né? Então, em linhas gerais, é isso. Sobre a dívida e veículo financiado, como calcula isso? Obviamente, o herdeiro vai calcular o valor que foi pago do veículo. Okay. Então, se o veículo está financiando R$100.000, financiou ele e pagou 30, o valor declarado que vai incidir o imposto vai ser sobre os 30 pagos. Os 70 não pago, obviamente, não vai ter que pagar o imposto pelo que você não recebeu. Perfeito, né? Perfeito. E, por exemplo, aí, a dona Maria ficou com 50 e 5 filhos ficou com 10% cada. As custas do inventário dividido na mesma proporção também? Sim. Ou pode ser eleito alguém ali responsável, ela arca e depois de uma venda futura aquilo é abatido? Como isso normalmente é processado? Porque de repente nem todo mundo daquela família tem condição, mas há necessidade, mas não tem condição. Um filho pode falar, não, eu arco com todas as despesas, na venda esse valor é devolvido para mim. Isso é muito comum, da forma que você disse. A rigor é proporcional. Tá. As custas, okay. O imposto, é tudo proporcional. De acordo com o direito da herança. Com o direito da herança, perfeito, exatamente. Perfeito. Agora, a viúva meieira, ela não paga o ITCMD, porque ela já é dona do imóvel. Ela já é dona, então aquele 50% já está preservado. Ela não paga o ITCMD. Porque ela já é proprietária. Exatamente. Mas há casos que o cônjuge não é meeiro, ele é herdeiro. Entendeu? Aí, quando ele for herdeiro, ele paga. Em que situação acontece isso? Por exemplo, o seu João e a dona Maria, que nós citamos, eles são casados na separação de bens. Okay. O seu João morreu e deixou uma casa. A dona Maria não tem direito à metade desta casa. Porque a casa é só do seu João. Eles casaram por separação de bens. Separação de bens. A casa ele já tinha antes de casar. Nesse caso, a dona Maria, então, ela não é meeira, ela é herdeira do seu João. O cônjuge também é herdeiro. Como vai ser dividida a herança? Ele deixou 5 filhos, ela é a 6ª herdeira. Perfeito. O imóvel vai ser dividido, portanto, em 6. 6 partes iguais. 6 partes iguais. Olha. Aí, a dona Maria vai pagar o imposto da parte que é cabente dela, né? Agora, se ela fosse meeira deste imóvel ou na comunhão parcial de bens, vamos dizer, os dois são casados na comunhão parcial. Só que o seu João já tinha sido casado lá atrás com a dona Antônia, que faleceu. E a casa, eles deixaram 2 casas. Uma casa que era só do seu João antes do casamento, aí entra na divisão que eu te falei. Mas depois que casaram, eles compraram uma casa junto, ele e ela, que ela é meeira. Então a lei fala sobre os bens em que ela não tenha direito de meeira, ela herda. Que ela é meeira, ela é meeira. Por isso que é complexo e precisa de um advogado, um profissional para fazer esse cálculo. Com certeza. E quanto antes, melhor. Enquanto antes, melhor. Porque a partilha dos bens, ela é casual, de acordo com a propriedade do imóvel.
Se o imóvel é exclusivo do marido e a mulher não tem parte, é uma situação. Sim. Agora, se o imóvel é dos dois, já muda-se de figura sucessão, entendeu? Não está na pauta, mas o casal ele tem um contrato de união estável e eles adquirem um bem. Normalmente o marido ele compra aquele bem imóvel financiado no nome dele, mas existe um contrato de união estável. O financiamento é feito só no nome dele, por exemplo, ele quita e vem a falecer. Como fica a situação daquela pessoa, da mulher que tem um contrato de união estável com ele? É considerada herdeira ou não? Olha, a situação daí tem que ser analisada de acordo com o regime de bens da união estável. Ok. Se a união estável, em linhas gerais, a união estável ela aplica as mesmas regras do regime da comunhão parcial. Qual seja, o que adquiriu durante a união estável é dos dois, a rigor. Mas nesse caso, quem fez o financiamento foi o marido. Isso. Quem provou a renda total é o marido. Sim. Aí, este imóvel, se a esposa não provar que ela ajudou a comprar, fala, não, mas eu também trabalhava, ganhava o meu dinheiro e pagava metade da prestação. Se não acontecer isso, a rigor, o imóvel vai ser só dele. Agora, se foi comprado e ela provar que contribuiu, aí ela não é herdeira desse imóvel, ela vai ser meeira. Meeira. Então, todo caso tem que ser analisado de acordo com essas premissas. Quando foi a compra, desde quando moram juntos, ele já tinha antes o dinheiro, porque acontece muitas vezes o imóvel ter sido comprado durante a união estável. Sim. Mas a origem do dinheiro ela é anterior. Ah, ok. Ou ela é de herança. Na comunhão parcial ou na união estável, o cônjuge não tem direito à herança. A herança é só do próprio herdeiro. Ok. Ok. Entendeu? Sim. Só na hipótese dele receber a herança, o marido recebe a herança dos pais, por exemplo. Em vida, ele estando em vida, o cônjuge não tem direito sobre essa herança. Perfeito. Mas se ele morrer, o que ele herdou, aí sim vai ser dividido entre os herdeiros dele e o cônjuge, que é herdeiro. Companheiro dele. Perfeito. Maravilha, maravilha. Ótimo. Eu estou participando de uma venda do imóvel exatamente nessa situação. E sempre vem esse questionamento numa negociação. Eles estão ali, o contrato de união estável. Como que vai ser procedido isso, né? E é bom essa informação, até para quem está nos acompanhando, que em muitos casos isso pode ser até comum no nosso meio, essa questão da regularização. Mas só voltando à questão da pessoa abrir o inventário. Esse imóvel pode ser vendido durante o processo? Foi feito lá, foi dada entrada no cartório, ou foi contratado um advogado para ser dado início ao inventário? Esse imóvel tem que ficar paralisado até que se conclua o inventário, ou ele pode ser comercializado durante o processo? Ele pode ser comercializado por cessão de direitos. Cessão de direito. Exato. E com muita cautela. Não é recomendável, né? As pessoas falam, ele morreu, está fazendo inventário, vamos fazer um contrato, eu compro. Os filhos falaram que vão assinar. Os filhos assinam, quando sair o inventário, resolve. Calma. Tenha cuidado. Você Verdade. Que é investidor, está comprando, tenha cuidado. Por quê? Verdade. É possível, sim, vender bens que estejam em sucessão. Mas a concretização do negócio, ela só se dá da forma que eu para não quebrar a continuidade registrária, ele tem que ser transferido para os filhos, herdeiros, os filhos daí transferem para o comprador. O próprio comprador, para ele ter direito de pegar este imóvel, ou digamos, transferir diretamente para ele este imóvel, tem que ter sido feita a cessão de direitos em cartório, mediante escritura pública, que acaba ficando mais caro do que ele aguardar o trâmite do inventário e depois comprar dos herdeiros. Okay. Agora, durante o inventário, acontece, eu já atuei em casos assim, que a pessoa deixou vários imóveis. E o custo do inventário é elevado. Sim. Aí os herdeiros pedem para que o juiz autorize que um imóvel seja vendido
para custear as despesas, Ok. entendeu? Aí sim, o espólio quem é? O que é o espólio? Os bens deixados pela pessoa. Um representa este espólio, pode ser a viúva ou pode ser um dos herdeiros que foi nomeado inventariante. Aí o juiz autoriza, ó, o espólio está autorizado a vender esse imóvel especificamente. Ele aponta qual imóvel e aí já tem uma autorização judicial para não correr risco. Este alvará, este documento é levado no cartório e é feita a escritura corretamente. É comum usarmos esse expediente para vender imóvel pertencente a menores. Ah, ok. Né? Então, recentemente eu tive um caso de um imóvel na região central da cidade que ele foi dividido em 4 partes de 25 e uma das partes de 25, 12,5 pertenciam a uma menina menor de idade. Aí nós precisamos fazer um alvará judicial, apresentamos toda a documentação, a avaliação do imóvel, falando que os outros proprietários maiores de idade queriam vender, o imóvel valia tanto, e a parte da menor nós vamos depositar em juízo, aí, à disposição do juiz. Sim. Aí o juiz ouviu o promotor, o Ministério Público, o promotor, sempre vai participar do processo quando tem menor ou pessoa incapaz tendo os seus direitos disputados ou questionados. Aí o promotor concordou, aí o juiz deu um alvará, nós fizemos todo o procedimento, passou a escritura, registrou no nome do comprador e o dinheiro então foi depositado diretamente na conta, entre aspas, do fórum, à disposição do juiz. Quando o menor ficar maior, né, ou for emancipado, daí ele consegue sacar o dinheiro e receber o que é dele. Então, dentro dessa lei que protege as partes, nesse caso específico, é possível vender o imóvel enquanto está em inventário? É possível, mas não é simples. Não é recomendável, né, doutor? E não é recomendável, né? Todas as vezes, a pessoa, para comprar um imóvel objeto de inventário, é recomendável que ela tenha a assistência profissional de um próprio advogado dela, verificar o andamento do inventário, Ok. e fazer se fizer um contrato, às vezes os herdeiros precisam de um sinal, de uma entrada para dar andamento nas coisas. Pode ser feito dessa forma. Caberia um contrato de intenção de compra e venda? Cabe. Ou cabe até um compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda. Isso, que todos os herdeiros assinam, se comprometendo a vender quando regularizar. Reserva aquele imóvel para o interessado. Exatamente. E Maravilha. ele paga um valor. Sim, dá um sinal pequeno. Um sinal para fazer frente às despesas. Mas isso tem que ser muito bem elaborado, porque no futuro essa pessoa tem direito, né, o comprador, de ter aquilo que ele tanto quer resguardado, né? Ele não venha a ser preterido. Verdade. Porque ele não corre o risco de perder o imóvel. Isso não. Mas ele vai ter muita dificuldade de regularizar o imóvel, de colocar esse imóvel no cartório de imóveis no próprio nome dele. É verdade. Porque as pessoas, né, às vezes aconteceu comigo isso já, os herdeiros, depois que recebem o dinheiro, dão de costas para o problema. Isso não é mais meu problema, é dele agora. E não é. É problema dos herdeiros pôr no nome deles e deixar em condições de ser transferido para uma outra pessoa. Enquanto isso não acontecer, a responsabilidade é dos herdeiros. É verdade. Por isso que nós recomendamos sempre, se for fazer algum tipo de negociação antes de concluir o inventário, que seja muito bem elaborado, com todas as amarras necessárias a garantir depois a concretização do negócio com a escritura de compra e venda e o registro dela no cartório de imóveis. Por aquilo que parecia ser um bom negócio, acaba não se tornando uma enorme pedra no sapato e a pessoa está amarrada ali. Exatamente. E sem uma solução aparente, né? Exatamente. Dentro desse nicho, doutor, quais são os erros mais comuns que o senhor observa nessa situação com relação a inventário? É essa precipitação dos herdeiros querer vender ou não faz ou o comprador não se resguarda? Quais são os erros assim que mais chamam a atenção do senhor nisso? É exatamente isso que você falou, precipitação. Né? Quem tem... Nem um pouco, não é nada comum no brasileiro. Isso é a coisa mais normal, né? Isso é muito comum. Acontece muito. Algum herdeiro
quer receber logo a parte dele e se livrar do problema. E o outro tem intenção de comprar, às vezes em condições melhores, pagar parcelado. Um preço mais em conta, abaixo do mercado. Todo dia é um modo de dizer, né? É comum receber pessoas que aconteceu isso já. Não posso perder essa oportunidade. Não posso perder essa oportunidade, já comprei e tal, tá muito barato, tá bom. E acaba precipitando, não que não dê para resolver, dá para resolver. Só que fica muito mais caro. E você é corretor, me desculpa eu fazer um desabafo, né? O corretor, lá vai, ele cobra 6% no negócio. Sim. E a pessoa paga, porque eu acho justo. O trabalho do corretor fez a intermediação. Aí ele chega com um abacaxi desse lá no escritório para o advogado. Ó, preciso fazer um inventário para transferir e tal. Aí o advogado cobra 4%, que é de 4% a 6% nós cobramos, né? A pessoa acha um absurdo. Nossa, mas um imóvel que vale 1 milhão, você vai cobrar 40 mil de inventário só para assinar o papel? Mas é brincadeiras à parte. O trabalho do advogado, ele é extremamente importante para dar a segurança jurídica ao negócio. Por isso que os corretores, eu sei que você é um deles, trabalha com não apenas assessoria da intermediação, mas assessoria jurídica. Com certeza. Né? Com certeza. As imobiliárias, todas elas possuem seu próprio corpo jurídico para que dê assessoria a isso. O que nós estamos falando de negócio mal assessorado é entre particulares. É muito comum. As pessoas, às vezes, optam por fazer um contrato particular, às vezes pesquisa no Google lá, contrato de compra e venda, monta um contrato, faz, assina. Aí, tanto quem está comprando quanto quem está vendendo não se liga na complexidade do negócio. Quando eles acordam, daí que vão procurar ajuda de um advogado ou de um corretor. Aí é preciso nós fazermos tudo novamente, trilharmos o caminho correto para dar a solução para isso. Eu tive um caso uma vez que é extremamente complexo. Um herdeiro comprou um imóvel da herança. E a pessoa que estava fazendo o inventário, uma colega advogada, inclusive, ela teve a imprudência de fazer um contrato de compra e venda entre os próprios herdeiros, vendendo para esse outro herdeiro, e um dos herdeiros era já falecido, né, o herdeiro filho, e tinha herdeiros netos menores de idade. Ou seja, é um contrato nulo. Sim. Você não pode vender coisa por documento particular, só a mãe do menor assinando. Venda de imóvel de pessoa menor de idade, só mediante autorização judicial. Mas nós conseguimos resolver. De que forma? Uma coisa que demorou, que era trilhado um caminho rápido, demorou anos. Eu precisei retificar esse documento, embasar ele que a venda foi feita com avaliação prévia, pedir autorização e concordância do promotor para convalidar o documento que o colega tinha feito. Aí sim convalidou-se, o comprador já tinha pago, precisou agora depositar de novo dinheiro no fórum, né, da parte dos menores. Mas um valor a mais ou ele foi ressarcido? Ele precisou pagar a mais. Precisou pagar a mais porque a representante do menor já tinha usado o dinheiro. Uau! Aí ele depositou, né, mas mesmo assim compensou, ele fez, e daí nós conseguimos resolver o problema. E muitos outros, né, é comum, a maior parte dos processos que eu faço, né, é imóvel que foi vendido pelos herdeiros, que não fazem o inventário, não têm mais interesse, não procuram fazer o inventário. Aí o comprador acaba tendo que pagar todas as despesas do inventário, para nós fazermos o inventário, registrar no nome desses herdeiros, aí ainda tem que ter a boa vontade deles, todos irem lá assinar a escritura passando para o comprador. Então, comprar imóvel de inventário pode ser bom e barato, mas se não se cercar das garantias necessárias para a conclusão do negócio, é um péssimo negócio. Misericórdia.
E olha, eu vou um pouquinho de desabafo também. Até imóvel que é por meio de financiamento bancário, eu contrato advogado para fazer ali bem feito o contrato de intenção, de compromisso de compra e venda, para estar protegido as partes, mesmo que vá ter o corpo jurídico do banco depois que vai fazer a mesma análise. Mas, em via de regra, é fundamental a assessoria jurídica, porque, como o senhor mesmo falou, de repente é o único imóvel daquela família, é o único bem que aquela família tem. É sagrado ser feito uma forma que proteja ali as partes ali. Então, assim, às vezes nós vemos aquela questão um pouquinho da precipitação dos proprietários em querer pegar o dinheiro rápido. Sim. E por mais que você explique para ele que não é viável essa pressa dele, que se ele seguir o caminho que o advogado propôs, todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ficar protegido, mas às vezes a ânsia, o desespero financeiro, eu acho que acaba uma das questões também, uma dívida que precisa ser paga, um compromisso que precisa ser quitado, leva a pessoa a se precipitar e não prestar atenção nesses detalhes, que às vezes a maior pedra de tropeço numa venda de um imóvel são os detalhes que não é muito bem observado, né? Exatamente. Por isso que eu sempre recomendo briga em inventário só beneficia uma pessoa, o advogado. Por isso eu falo, vocês não querem me dar dinheiro, né, para os clientes, façam um acordo, entrem num acordo. Verdade. Né? O inventário tem que ser em comum acordo. As claras, né? Você apresenta, olha, deixou esse imóvel, o valor dele de mercado é tanto, mas para vender nós precisamos baixar para isso, todo mundo concorda, alguém quer comprar, eu vendo a minha parte, alguém quer vender, eu compro. As claras. E todos ter consciência de que antes de receber, às vezes vai ser necessário partilhar as despesas. Verdade. As pessoas, tem muito herdeiro que fala, não pago nada, eu não quero, não estou nem aí, vocês se viram aí. Não é assim. Sim. É importante, é o interesse comum. O que você fizer todos. Tá bom. Mas depois, na hora de assinar, reclama que vai receber pouco. Vai receber menos. Que te julgava que o imóvel valia mais. E outra coisa, né? As pessoas falam, mas ninguém entrou no acordo, não abriu o inventário porque ninguém entrou no acordo. Não é justificativa. Qualquer um dos herdeiros pode abrir o inventário. Existe uma preferência que o cônjuge promova a abertura, o filho mais velho que está na administração dos bens, que mora às vezes na casa, ele faça o inventário, ele tome a iniciativa. Mas se ele não tomar a iniciativa, qualquer outro pode. Qualquer um pode tomar? Qualquer um pode. Qualquer um pode. Desde pode que questionar. seja herdeiro legal. Sim. Nós tivemos recentemente uma situação daquela moça ficou famosa que mandou matar os pais, a Suzanne von Richthofen. Sim. E, se eu não me engano, ela e uma outra prima abriram o inventário. Acho que foi de um tio delas. Isso, Quando houver conflito, né, tipo, morreu, um abre, o outro abre também. Geralmente, a ordem cronológica do primeiro processo vai ser o juiz. Então, vamos dizer, se 3 abrir, vai puxar para o primeiro que abriu. Mas a nomeação do inventariante, o juiz vai obedecer vai seguir as regras do Código de Processo Civil, que o cônjuge ou os filhos, de preferência o filho que estiver na posse dos bens, vai ser nomeado inventariante. Mas nomeou inventariante, eu costumo dizer que não é um benefício, é um prejuízo, porque o inventariante tem que dar informação de tudo, prestar contas de tudo. Né? Então, não é algo simples. E sempre uma responsabilidade muito grande do inventariante. Sim. Mas não é porque aquele que está na posse não toma a iniciativa que os outros não vão tomar. É comum. Acontece muito isso, né? Tem vários irmãos. O que mora no imóvel, que geralmente é aquele que não tem para onde moldar e tal, ele não tem intenção de concluir o inventário, de vender o imóvel. Sim, é verdade. Mas isso não é justo, né? Os outros são herdeiros tanto quanto ele. Então, é preciso consciência, é preciso ação para resolver um problema que é de todos, né? Verdade. Doutor,
nós vamos ter que fazer uma série de episódios aqui sobre inventário, porque não cheguei nem na metade ainda daquilo que nós propomos, e é um assunto muito vasto. Muito. Eu estou participando da venda de um imóvel que o inventário já está pronto. Já lá a senhorinha detém 50% e mais 6 filhos detêm os outros 50% divididos em partes iguais. Só que um desses herdeiros já está pronto, o inventário, mas não foi registrado, não foi averbado na matrícula ainda, mas vai ser processo contínuo quando for efetivado a negociação. Mas foi nesse processo, nesse levantamento, o advogado da compradora levantou que um dos herdeiros tem uma dívida de uma empresa que, assim, é 4 ou 5 vezes maior do que a parte dele na herança. Então, isso também é algo que acaba gerando um certo desgaste da pessoa, que é a filha mais velha, que está sendo responsável por tomar a frente da venda. Ela acaba tendo algumas informações que acaba chocando, desgastando um pouco o relacionamento que já está desgastado já. E só que aí, como que vai ser feito? Eles já se resolveram entre eles. A pessoa que vai ficar com a parte maior vai arcar com a diferença daquela dívida para solucionar e concretizar a venda. Mas assim, ainda que gere algum desgaste, aí é como o senhor comentou também, né? O quanto antes nós efetivarmos a finalização do inventário, a averbação na matrícula, o quanto antes deixar isso resolvido, é menos dor para uma família que às vezes já não está tão unida já. Faz sentido essa... Faz. Eu tive um caso recente de... Que já começou a brigar tudo de novo, já falei, meu Deus. Eu tive um caso bem parecido, que um dos herdeiros tinha algumas execuções no nome dele. E o comprador, com razão, exigiu as certidões, né? Como nós resolvemos, no meu caso, foi a gente atentarmos para a necessidade de, primeiro, levantar a origem da dívida. Algumas delas estavam caducadas, né, prescritas, nós resolvemos. E a única que ainda podia dar problema, foi feito acordo e foi pago. Resolvemos dessa forma. Mas no caso seu, me parece que a dívida é muito maior do que o herdeiro tem, né? Sim, do que o direito dele. O ideal é já entrar num acordo para que o dinheiro que ele tem de direito de receber já seja encaminhado diretamente aos credores, né? E ele concordar com isso, né? Sim. Porque ele não vai ver a cor desse dinheiro mesmo. Vai. Né? E ele vai atrapalhar o negócio. E quem está comprando está livre de problema depois. Fala, não, eu não dei o dinheiro para ele, eu já dei direto para os credores. Verdade, não vai ser arrolado como uma negociação de má fé. Exatamente, não dá fraude contra credores, né? Fraude à execução. Porque isso é um outro tema interessante, né? A pessoa tem dívida, tem imóvel, mas tem dívidas. Ela dispõe do patrimônio dela, vende tudo para ficar sem dívida e frustrar o direito do credor receber aquilo. Esse credor tem direito de pedir anulação do negócio. Olha que sério. E na Justiça do Trabalho é pior ainda. Eu já atuei em muitos processos que o proprietário do imóvel teve sociedade numa empresa há muitos anos atrás, e esta empresa ficou com um passivo trabalhista, e lá na frente ele, o vendedor, foi incluído nesse processo trabalhista. Nós tivemos casos de anulação de venda de imóvel por conta disso. Então, você sabe, né, toda vez a exigência da certidão de distribuição judicial do vendedor, ela é indispensável. Indispensável. Quer fazer negócio com segurança? Exija certidões, faça o levantamento. Hoje, pela internet, é muito fácil. Sim. Você digita o CPF da pessoa, aparece a vida dela toda. Se tem problemas, vamos identificar, procure ajuda de um profissional, levanta a ficha, a capivara modo de dizer, né, do vendedor. Se a pessoa tem problemas, ela tem que resolver esses problemas. Né? Mas não é aquele bem que tem outros herdeiros envolvidos que tem que ser penalizado. Exatamente. As pessoas não têm que sofrer por causa disso. É, né? Verdade. Doutor, só para nós, assim, realmente
Vamos chegar aqui já para o final, mas eu só gostaria de, se nós conseguíssemos abordar, o imóvel que tem apenas contrato de gaveta, ele entra em inventário? Opa! E os herdeiros? Aí o herdeiro, o que o herdeiro vai herdar? Ele vai herdar o direito sobre o imóvel ou o direito só de posse do imóvel? Veja, o contrato, ele não transmite a propriedade, ele tem natureza obrigacional. Obrigacional. Contrato de gaveta. Tem natureza obrigacional e direitos de posse. Direito de posse, mas Isso. não de propriedade. Não de propriedade. A loteadora comprometeu vender para o seu João e a dona Maria o lote. Tem um contrato. Mas lá na matrícula do imóvel ainda consta proprietária a loteadora. Ok. O contrato dela com o seu João é de natureza obrigacional. A loteadora se obrigou, seu João, quando o senhor pagar as 48 parcelas, eu vendo o imóvel. Mas essa venda, ela vai ser concretizada quando for feita a escritura do imóvel, de compra e venda, ou se o contrato da loteadora com o seu João tiver registrado com firma reconhecida, com 2 testemunhas, tudo certinho, registrado em cartório, aí a loteadora dá uma quitação, o seu João quitou. Aí esse contrato pode ser registrado e transferir a propriedade. Ok. Mas se ele não tem essas providências, ele tem natureza obrigacional apenas. Uhum. Aí o seu João falece. O que vai fazer com esse contrato? Coloca-se no inventário, menciona-se direitos contratuais, direitos de posse, direitos, haveres e obrigações, o nome que você quiser dar, sobre o imóvel, mas não é a propriedade. Ou seja, o seu João tinha direitos contratuais sobre este imóvel. Daí você faz o inventário disso, dos direitos de posse, direitos contratuais, transfere para cada herdeiro, os direitos, para eles darem sequência. Para a viúva, 50% dos direitos e cada herdeiro, 10% sobre os direitos. Okay. Aí, esse documento, o formal de partilha, o seu João, os herdeiros do seu João, leva lá na loteadora e fala, nós fizemos o inventário. Ou se for CDHU, por exemplo, sim, muito comum. Sim. Leva lá na CDHU, meu pai comprou aí, mas nós fizemos o inventário, os direitos que era do meu pai agora é nosso. Okay. Aí a CDHU é obrigada a passar a escritura. Os herdeiros se manifestam. Os herdeiros se manifestam, passa 50 para a viúva e 10 para cada herdeiro direto. Ok. Entendeu? Ou o CDHU vai registrar no nome do falecido, né? Aí os herdeiros só pedem para o juiz corrigir o formal de partilha e sai a ordem para registrar no cartório a transferência para os herdeiros. Então, contrato de compra e venda pode ser contrato mais simples que seja. Um papel de pão que a gente costumava falar quando era criança, feito a manuscrito. Transfere direitos, ele tem que ser levado ao conhecimento do juiz. Por isso que inventário, o conceito, né, é todos os bens. Mesmo que seja, às vezes, contrato de direitos ou direitos de posse propriamente dito. Às vezes a pessoa recebeu um imóvel, direito de ocupar um imóvel, né? Era comum isso antigamente. Eu deixei... O meu pai tinha 3 casinhas e deu essa para mim morar, meus irmãos sabem tudo, mas não tem documento nenhum. Mas pode escrever no processo, falar, direitos de posse sobre o imóvel tal, junta a conta de água, o IPTU que a pessoa paga, e é inventariado esses direitos. Maravilha. Colocaram para nós já o reloginho já, e olha, não chegou nem na metade ainda, realmente é um assunto que vai longe, longe. Bate pronto, doutor. Existem muitos imóveis irregulares na cidade? Muitos. Mas eles... Cada um tem uma faixa de... Não é irregularidade, é uma deficiência. Uma deficiência para ser ajustada. Nós temos um número muito grande de imóveis que as pessoas só têm contrato. Não registraram escritura. Muito grande? Muito grande. Muito grande. Você pega, por exemplo, bairros como Belinho Meto. Você tem ainda
um percentual de mais de 30% de pessoas que só tem o contrato. Porque lá foi um loteamento popular feito pela Associação Fortaleza Pro Moradia. E no Belinhometo, por exemplo, a associação ela não passa escritura em cartório porque ela não tem a CND. Ok. Então, é o caminho judicial que a gente consegue a escritura para as pessoas. Então, tem um número muito grande. Jardim São Paulo, eu tenho 3, 4 processos do Jardim São Paulo em andamento que as pessoas não fizeram escritura lá atrás, só ficaram com um contrato e hoje não tem ninguém mais que assine para passar. Entendi. Eu entrei, este ano, nós estamos falando de 2026, eu entrei com um processo do Parque Hipólito. Tá ainda quem fez o loteamento lá, a empresa não existe mais também. E era só contrato. Então nós temos um número muito grande. Jardim Santo André. Santo André. Existe contrato do Santo André? E lá é mais triste ainda. Eu vou explicar o porquê. O Santo André tinha uma família que o sobrenome é Felice. Que foram os pioneiros que fizeram o lote. E os lotes que cabiam à família foram registrados no nome das pessoas físicas. Nós estamos falando de 20 pessoas físicas que registraram proprietárias do imóvel na década de 70, 80. Dessas 20 pessoas, um grande número já morreu. Verdade. E para você conseguir a escrituração disso, você precisa entrar em contato com todos os herdeiros das pessoas físicas. Nós estamos falando de 50, 60, 70 pessoas. Meu Deus! E mesmo a ação de uso capião é complexa. Por quê? Você tem que ir mostrando para o juiz quem são os herdeiros e pedindo para intimar eles. Então, é um processo muito demorado. Por isso que eu alerto as pessoas. Você tem sua casinha? Pega o documento. Olha, vê se você tem contrato, se você tem escritura. Se você tem escritura, olhe se ela está registrada. Recentemente eu peguei uma escritura aqui do Jardim Nova Itália, que a pessoa fez a escritura, é aquilo que nós falamos antes, né? A pessoa achava que o papel estando com ela é dona. Era dona. Pegou a escritura no cartório do Breno e levou embora para casa, não registrou no cartório de imóveis. Nós pedi para levar para registrar. A hora que foi levar para registrar, descobriu-se que tinha o CNPJ da empresa. Quando foi feita a escritura, não tinha os 2 últimos dígitos na época. Aí pediram para fazer uma retificação. Como você vai fazer a retificação se as pessoas envolvidas já morreram? Não acha mais ninguém. Não acha mais ninguém. Então é importante. Eu cheguei a sugerir isso para algumas entidades e principalmente a prefeitura recentemente notificou a prefeitura fez um trabalho de tirar foto aérea de todos os imóveis que tinham construção, notificou todo mundo, seu imóvel você tem construção e não tem planta aprovada. O que aconteceu? Houve uma chuva de pessoas na prefeitura para regularizar as construções. Aí descobriram, para regularizar a construção você precisa ter a matrícula do imóvel no seu nome. A maioria não tem. Verdade. Então, é preciso um trabalho de conscientização das pessoas. Sim. Isso pode ser feito pelos poderes públicos, envolver todo mundo. E, a partir daí, nós fazemos um levantamento. Eu não posso fazer isso, eu como advogado, porque vai parecer que eu estou querendo captar clientes. Sim. Não é a minha intenção. A minha intenção é, muita gente procurem seus advogados, procurem os seus meios próprios de ver a sua própria situação e regularizar. Eventualmente, né, se precisar de advogado, procure advogado da sua confiança. Perfeito. Né? Nós não existe porteira fechada, pelo contrário, né? Eu tenho um número muito limitado de capacidade de trabalho, então por isso nós temos tantos advogados, tantos corretores, né? Mas que essa consciência se desperte e as pessoas busquem regularizar os seus imóveis. Doutor Eliseu, perdão. Você pensou no meu primo, Leandro. O senhor tem disponibilidade de nós agendarmos outro dia para o senhor voltar aqui? Será um prazer, virei sim. Porque isso é muito profundo e vai afetar muitas famílias. Precisamos trazer luz para muita gente. Nós podemos que está na escuridão. Um dia fazer um programa só tratando de contratos de financiamento popular. CDHU, Coab. Vamos sim. Contrato da Caixa. Isso é fundamental. 30% só num bairro é muita coisa. É muita gente. E é um tema recorrente que vai
beneficiar muitas pessoas, né? Sim. E eu, assim, tenho minha clientela, tenho a minha carteira de clientes, graças a Deus. O que eu quero realmente é contribuir naquilo que eu puder para orientar as pessoas. Maravilha. Doutor, quero mais uma vez agradecer a sua participação. Muito obrigado pela disposição. Obrigado de vir você. aqui no período da tarde. Muito obrigado. Fiquei muito honrado com a tua presença. E você que nos acompanhou até agora, fala? Já encerrou? Aqui? Meu muito obrigado por ter acompanhado. E daqui a 15 dias teremos um novo episódio com mais um convidado e mais assuntos desta magnitude, dessa importância. Fiquem todos com Deus. Um ótimo restante de semana e até mais. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast, fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast.